Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira, 21 de setembro. Hoje estamos celebrando São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus, o publicano, chamado também Levi, passou de cobrador de impostos a discípulo do Mestre, que lhe dissera: vem e segue-me. No seu evangelho, dirigido para a comunidade judaico-cristã, Jesus Cristo é apresentado como mestre e fundador do novo Israel, que promulga a justiça nova do reino dos céus, centrado no amor. É o evangelho da igreja, constituído sobre a fé de Pedro, chamada a ser sacramento de reconciliação e de encontro entre Israel e todos os homens. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus e um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós a vocação de Mateus. Mateus é cobrador de impostos, está no seu local de trabalho, ele cobra impostos. E Jesus o vê e o chama: segue-me. Diz o texto do Evangelho, ele se levantou e seguiu a Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus o encontra onde ele está na coletoria de impostos. O cobrador de imposto era tido como alguém pecador, era tido como alguém que roubava de certa forma, era tido como um pecador público. Era alguém que era visto com uma certa suspeita pelos judeus, era alguém visto como de má fama, era alguém visto como pecador. É ali que Mateus está, é nessa situação que o Senhor o encontra. Mas Jesus o chama: segue-me, e diz o texto do Evangelho, ele se levantou e seguiu a Jesus. Amados e amadas de Deus, é alguém que, chamado, se coloca atrás de Jesus, responde sim a Jesus, vai atrás de Jesus. Este é o discípulo. O discípulo é aquele que, ouvindo a voz do Mestre, se coloca no seguimento do Mestre. E agora encontramos Jesus na casa de Mateus. Jesus está na casa de Mateus. Jesus está à mesa na casa de Mateus. Condividir a mesa no tempo de Jesus é algo bastante forte. Jesus condivide a mesa com Mateus. Jesus é um convidado de Mateus. Jesus está na casa de Mateus, que já se colocou no seu segmento. E quem está ali? Estão ali também os cobradores de impostos e pecadores, que se sentam à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus condivide a mesa com Mateus, Jesus condivide a mesa com os amigos de Mateus, que são cobradores de impostos, são pecadores. E o que fazem os fariseus então? Os fariseus, vendo isso, perguntam para os discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Quer dizer, por que ele se senta à mesa e come, condivide com eles a mesa? Por que ele come com eles? Jesus então, ouvindo a pergunta, responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, os pecadores são aqueles que são tidos aqui como doentes, gente que se afastou de Deus por causa do seu pecado,
gente que se afastou de Deus porque se afogou no seu pecado, na sua situação pecaminosa de vida. E Jesus mostra que é exatamente para essa gente que ele veio. É para esses que estão sem saúde na alma, sem saúde espiritual. É para estes que Jesus veio, porque Jesus é misericórdia, o seu coração é o coração misericordioso. E ele veio exatamente para chamar os pecadores, porque ele quer misericórdia. A misericórdia, amados e amadas de Deus, é o amor gratuito de Deus. Jesus não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Sacrifício é que o homem dá a Deus. Não, Jesus quer dar a sua misericórdia, porque o seu coração é o coração misericordioso. Por isso ele termina dizendo: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados e amadas de Deus, a proximidade de Jesus com os pecadores manifesta exatamente que ele veio chamar os pecadores, ele veio para aqueles que estão longe de Deus. Que esse evangelho nos ajude a percebermos o amor misericordioso de Cristo, que se encontrou com Mateus, que deu vida nova a Mateus, que restaurou a vida desse pecador, tornando-o um grande discípulo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Mateus, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.